E por falar em governo e as articulações, o presidente Lula não esteve presente na sessão de abertura do ano legislativo do Congresso Nacional, mas enviou uma mensagem por meio do ministro da Casa Civil, Rui Costa. Então a gente chama o repórter André Anelli com outros detalhes, o que o presidente destacou nessa mensagem. André, bem-vindo, bom trabalho. Obrigado, Tiago. Muito boa noite para você. Boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. A mensagem presidencial encaminhada ao Congresso teve 333 páginas que citam diversos objetivos do governo com o legislativo. No texto, o presidente Lula valorizou as pautas econômicas. Ele citou a meta de acabar com o déficit fiscal em 2024, ao dizer que o orçamento do ano foi encaminhado ao Congresso com a previsão de resultado primário zero. E também valorizou o novo arcabouço fiscal para controle das contas públicas, que foi aprovado no ano passado como forma de, segundo o governo, garantir a estabilidade da política fiscal e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico. Outro ponto que ganhou destaque foi o pedido para que os parlamentares direcionem emendas para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que é uma das marcas das gestões petistas. Essas mensagens chegaram ao Congresso em um momento de tensão, conforme vocês estavam abordando aí no estúdio, né, Tiago? Com o Legislativo. Nos últimos dias, o presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas de comissão quando foi sancionado o orçamento anual. E antes, Lula e a equipe econômica insistiram na reoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos no país. Diante do que o Congresso considera como quebra de acordos do Planalto, cresceram as pressões para que o ministro Alexandre Padilha deixe a pasta das relações institucionais, que é responsável pela articulação política. O próprio ministro esteve hoje na cerimônia do Congresso e negou a existência de qualquer crise. O governo tem uma ótima relação e vamos continuar essa ótima relação com o presidente das duas casas, com os líderes. Eu, pessoalmente, me reúno todos os dias, desde o primeiro dia que eu entrei no Ministério das Relações Institucionais, eu me reúno com os líderes da Câmara e do Senado, com o presidente das duas casas, com líderes de todos os partidos da base da oposição. O governo vai continuar com essa relação muito positiva. O governo em nenhum momento rompeu e nem nunca romperá com relação com o Congresso Nacional, seja com o presidente das duas casas, seja com os líderes da base e da oposição também. Foi assim que nós construímos essa agenda muito positiva, envolvendo vários ministros nessa relação. Quanto mais ministros conversando com o Congresso Nacional, melhor. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que foi o responsável por entregar então a mensagem presidencial ao Congresso, também negou qualquer tipo de crise entre os poderes. E ele disse ainda que a relação do Executivo com o Legislativo no ano passado demonstrou harmonia política, que fez com que os pessimistas cometessem um erro quando apontaram, segundo ele, em um conflito do Planalto com deputados e senadores. Tem uma concordância entre a fala dele e o nosso entendimento, quando ele diz que errará aqueles que apostar no confronto do Legislativo com o Executivo. Então isso para mim é uma sinalização extremamente positiva de quem quer o diálogo e o entendimento. Só tem um jeito de, nas relações políticas, nas relações pessoais, você só consegue as coisas conversando e nós haveremos de manter o diálogo e o entendimento. E, portanto, há muita concordância com o discurso tanto do Rodrigo Pacheco como do presidente Lira. Apesar de todo esse discurso de harmonia, de diálogo, o Executivo tem tentado costurar, sim, um entendimento com o Congresso Nacional nas pautas mais delicadas, que justamente são a reoneração da folha de pagamento, que a gente citou agora há pouco, e também o veto às emendas de comissão. O presidente Lula escalou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para negociar o futuro dessas propostas amanhã em reuniões de líderes da Câmara e do Senado.
Os parlamentares querem uma alternativa pelo veto às emendas e defendem um calendário de pagamentos no primeiro semestre antes das eleições. Já a medida provisória da reoneração tem cada vez menos chance de sequer ser aceita no Congresso Nacional, já que a maioria dos parlamentares defende a devolução do texto ao Executivo. É aguardar o próximo capítulo, então, dessa relação entre Executivo e Legislativo amanhã nessas reuniões de líderes. Tiago. É isso, teremos que acompanhar. André Anelli de Brasília, até daqui a pouco. Bom, Nelson Kobayashi, os dois ministros do governo tentando apagar qualquer tipo de mal-estar, mas a gente tem que fazer aquela leitura inversa, né? Claro que se há realmente uma relação estremecida, eles não iam falar que existe uma relação estremecida, né? Exatamente, eles responderam o que está no gabarito, né? Responderam o que está na cartilha, e se fosse tão verdade tudo o que disseram ambos os ministros, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro das Relações Institucionais, então a gente acreditando nisso, a gente poderia acreditar que a relação é extremamente harmônica, não há nenhum tipo de insatisfação, nenhum tipo de conflito, e a gente sabe que não é bem assim. Os ministros fizeram a parte deles ali, de dizer que está tudo bem, que se reúnem com os líderes, como disse o ministro Padilha, o ministro Rui Costa amenizando a fala de Arthur Lira, dizendo que aquilo não vai gerar nenhum tipo de problema, mas a gente sabe que não é bem assim. Arthur Lira ataca, eles se defendem, em algum momento isso aí vai gerar alguma conciliação, claro, numa mesa de negociação política. Agora, Dora, nos bastidores, o que você deve ouvir é que a relação é estremecida, não é? Estremecida é um jeito bem ameno e bacaninha, né? Educadinho, como cabe sempre ao Tiago, de dizer, não, a relação está péssima. E é interessante porque a fala do ministro Padilha foi feita antes do discurso do Lira, quando ele chegou ali todo contente, dizendo que, como é do estilo dele, né? Está tudo ótimo, sabendo perfeitamente que não estava tudo ótimo. Aí, depois, a fala do Rui Costa já foi tendo ouvido o discurso do Padilha, que assustou o governo não esperava do Arthur Lira, não esperava que o Arthur Lira fosse vir com a faca nos dentes, do jeito e assim, sem esconder de ninguém, como você disse na apresentação, mais explícito, mais direto impossível. A bola, portanto, agora está com o governo. O que o Lira quer? Quando se pergunta ali para o pessoal do Lira, muito bem, o que o presidente da Câmara quer? Bom, ele quer que o governo mude de atitude. Primeiro, pare com essa história de dizer que o Lira é pato manco, né, do jeito que é, como se refere na política a quem está já perdendo o poder, pare de falar isso, pare de dizer que o Lira atrapalha, reconheça que houve uma pauta com a ajuda do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco também, e cumpra os acordos. Por exemplo, o André Anelli já explicitou 2 assuntos, a MP da reoneração e a questão das emendas que precisam ver resolvidas. Tem também aí uns cargos, menino, que não saem de jeito nenhum. Na Funasa, nunca mais a gente ouviu falar disso, está lá a Funasa recriada, cheia de superintendências, mas os deputados e senadores não esqueceram, o governo arquivou, mas o pessoal lá está esperando essas nomeações.